com o pretexto de que a pandemia do coronavírus inviabiliza o funcionamento das comissões temáticas do Congresso, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, concentraram um poder inédito desde que assumiram o comando das duas casas. Há 4 meses, cabe exclusivamente a eles decidir o que vai ou não ser votado. Segundo o Estadão, líderes relatam incômodo com a situação e cobram a instalação dos colegiados em que são discutidas com mais profundidade todas as propostas de emenda constitucional ou projetos de lei. Ao todo, existem 19,5 mil projetos parados nas 25 comissões permanentes da Câmara. Destes, 1.092 estão prontos para serem votados, ou seja, já foram debatidos e os relatores já deram seus pareceres. No Senado, são outras 2.814 propostas, sendo 628 aguardando apenas a fase de votação. Os colegiados reúnem grupos de até 66 parlamentares e, antes de votar os projetos, analisam minuciosamente o conteúdo, se é constitucional, além de ampliar o debate por meio de audiências públicas. Nas comissões, a pauta é definida pelos presidentes das comissões, sem interferência de Maia ou Alcolumbre. A votação diretamente no plenário das duas casas legislativas pula essa etapa do debate. Fiuza, quero ouvi-lo. Então está explicado quem é que é contra o Congresso Nacional. Eu não tinha esse debate aí? Eles vivem dizendo, Rodrigo Maia diz, não, e quem é que levanta a faixa de fecha o Congresso, não sei o quê, quem está fechando são eles. Isso é impedir o Congresso de funcionar. Isso é impedir a fluência das pautas. Qual é a desculpa? Qual é a explicação? Não é tudo remoto? Não está tudo no Zoom? Eles não vivem aí no Zoom, nas lives, falando pelos cotovelos? Não votam? Por que não pode colocar? Por que não pode fazer as comissões funcionarem? Tem muita matéria importante, urgente. O Brasil está no meio de uma pandemia, vai ter que sair dela com força para ter aquela tal recuperação em V, né? Acho que todo mundo já está familiarizado com isso, né? Quer dizer, é uma queda brutal, mas a retomada precisa ser muito acelerada, né? Porque isso tudo a gente está falando de custo em vidas, isso não tem nada a ver. O PIB é um reflexo, tem que ser uma retomada forte. Como é que vai ter uma retomada forte com o Congresso Nacional na mão de dois personagens que usam aquilo como se fosse um feudo particular? E mais, né, Vitor? Ficam ali sentados em cima, né, de uma série de matérias importantes. A gente pode listar aqui diversas que estão lá. Por exemplo, onde é que está a lei para restituir o direito em relação à prisão após condenação em segunda instância? Isso é uma matéria essencial para o Brasil. Não, eles estão lá falando de CPI da Lava Jato, que é o oposto. Então, o país quer ver um Congresso funcionando. Ninguém, a imensa maioria das pessoas, os democratas, querem o Congresso funcionando. Não tem essa conversa de que, não, tem uma onda obscurantista, os milicianos, não é nada disso. Hoje, quem tem, quer dizer, os grupos que apoiam a agenda de reconstrução não querem fechar o Congresso Nacional, não são contra o Congresso Nacional. Agora, os presidentes da Câmara e do Senado precisam trabalhar, precisam colocar as matérias em discussão. E o que eles fazem? Está aí o Rodrigo Maia passa a vida cobrando do governo federal. Ele já disse desde o começo do governo que o governo não trabalha, que o governo vive no Twitter, que o Paulo Guedes afasta os investidores. É um pândego, né? E aí o que acontece? Quando vem a reforma da Previdência, proposta, elaborada pela equipe econômica, depois dele tentar todas as tentativas, depois dele fazer todas as suas tentativas de sabotagem, de desacreditar os proponentes, ele convergiu e até ajudou. Mas lá no final, será que ele vai fazer isso de novo? Será que ele vai ficar querendo agora, então, criar aquelas dificuldades para depois ver se tem alguma facilidade para oferecer, como foi na Previdência? Tem muita reforma aí para andar, né? Tem passos gigantescos que o país tem que dar muito rápido. Privatização da Eletrobras, né? Por que o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, não falam desses temas, que são agendas de reconstrução?
Só ficam dizendo lá, acho que a gente vai falar disso no programa, dizendo lá, não, a CPMF, aí fica fazendo uns achincalhes em relação a reforma tributária. O Rodrigo Maia acha que ajuda, de alguma maneira, trancando as comissões e dando tiradas politiqueiras contra o governo federal, tentando desacreditar, como ele fez na Previdência inicialmente, tentando desacreditar a reforma tributária. Eles não posaram todos para foto lá, da reforma tributária, com Paulo Guedes, etc. Aquilo era o quê? Era um jogo de cena? Então ele acha que vai contribuir, que vai convergir, que vai harmonizar, como ele finge que é, né? Ele finge ser um harmonizador, né? Um incendiário em uniforme de bombeiro. Ele acha que vai fazer isso jogando suspeitas em relação ao que o governo, as propostas tributárias do governo. Por que ele não fala a verdade? Se é para falar, por que ele não dá uma entrevista longa? Tem tanto canal que entrevista ele todo dia. Dá uma entrevista longa, explica o que ele acha, diz qual é a crítica, mas não, vem com a tirada. Falou até, não, vou até botar um nome em inglês para disfarçar. Não dá para levar a sério, né? E agora a gente percebe que, na verdade, está trancando o funcionamento do Congresso. Isso não é absolutamente o papel de um democrata. Ana Paula. Vitor, cada dia mais óbvio, né? Como esses encastelados em Brasília têm medo do povo, né? Medo. Então, precisam trancar as redes, precisam derrubar contas, precisam abrir inquéritos obscuros que ninguém sabe o objeto, principalmente quem está sendo acusado de fake news, ninguém tem acesso. A gente vê que fica cada dia mais óbvio que a velha política, Vitor, tá parando o país. A velha política quer parar a Lava Jato, a velha política quer parar o país. Quando o Bolsonaro foi eleito, falou-se tanto, né, da ditadura, que a ditadura vai voltar, o fascismo vai voltar. Agora tem ministro da Suprema Corte falando em genocídio, fascismo, em ditadura. E até agora, realmente, a ditadura chegou. A gente está vendo uma ditadura do judiciário, com ministros da corte mais alta do país como praticamente se sentindo os reis do país, atropelando a nossa Constituição. E a ditadura da velha política. Rodrigo Maia, Alcolumbre e outros tantos ali no Congresso, eles precisam ser extirpados do cenário político no Brasil. Eles não vão passar o que não é de interesse político deles. Eles não vão passar, eles vão jogar exatamente as pautas necessárias para o real progresso, para a sociedade brasileira, eles vão usar como moeda de troca em relação ao governo. Isso é óbvio. O governo Bolsonaro veio com essa proposta de não usar a política do toma lá da cá, e a gente vê que se ele faz o toma lá da cá de uma maneira branda, olha lá, se rendeu ao centrão. Se ele não faz, se ele não conversa, mas ele é irredutível, não tem como fazer nada. A verdade é que vai entrar e vai sair Bolsonaro, A, B, C. Se esses mesmos Rodrigo Maia, os Rodrigos Maias, os Alcolumbres, se esses personagens continuarem na nossa política, no nosso cenário de propostas, de reformas importantes, como a reforma tributária, como a reforma administrativa, a reforma política, se a gente não tirar esses personagens da nossa política, pode sair Bolsonaro, entrar João, Antônio, Pedro, Paulo, nós vamos continuar enxugando gelo. Diga, Augusto. O Rodrigo Maia é um dos mais jovens, velhos políticos do Brasil, né? E o Davi Alcolumbre é um Renanzinho piorado, né? Um Renanzinho estagiário.
Aliás, ontem eu fiquei curioso, né? Perguntei a certa altura no programa, e os nossos espectadores e ouvintes nunca nos faltam. Eu perguntei o que fazia o Rodrigo Maia. Ele faz, além de ser filho do César Maia, ele fez alguma coisa, eu me lembro que nós não chegamos aqui a nenhuma conclusão. Hoje me informaram, ele não concluiu o curso de economia na Cândido Mendes, e ele se apresenta só como político. Eu digo isso com a tranquilidade de quem não completou 3 faculdades. Eu também tenho o curso superior incompleto. Então, mas eu tenho uma profissão. Eu sou jornalista. Tá? Então, se eu ocupasse um cargo público qualquer e não me reelegesse, eu trabalharia como jornalista. O Rodrigo Maia, está escrito lá, e ele não é outra coisa. Político. Portanto, se ele perder o emprego, e haverá de perder, porque não será reeleito, ele não sabe, ninguém sabe o que ele vai fazer. Ele vai precisar arrumar uma boca por aí, porque ele não tem profissão. Ele só faz isso e faz com uma mediocridade que é de espantar, porque o pai dele, pelo menos, era mais esperto. Agora, ele foi criado, ele aprendeu, né? Teve um professor aí que ensinou coisas ao aluno. Uma vez eu fui conversar com o César Maia, tinha mais uns 2, 3 editores do Rio de Janeiro, me lembro que havia uma greve dos garis. O pessoal do lixo não estava recolhendo nada. E com a cara mais lavada do mundo, o César Maia contou o seguinte, que o pessoal me lembro que um jornalista do Globo falava, engraçado, a minha rua estão recolhendo o lixo. O César Maia contou que ele tinha pego o endereço de todos os jornalistas em cargos de chefia e tinha contratado um outro serviço de lixo para recolher o lixo enquanto a greve durasse, justamente para que os jornalistas acreditassem que as coisas estavam normais. Quem conta isso normalmente, com a naturalidade com que se ouve o Toffoli contando que roubava processo, só pode esperar um filho desse tipo. Eles não têm brilho nem para a patifaria, né? Eu admiro o 171 imaginoso, né? Tem ali as suas virtudes utilizadas para o mal, mas tem, né? Eu tenho uma certa admiração pelo vigarista, né? Que sabe dar um golpe aí, tenho uma certa admiração por quem confessa que tem o vício de roubar, como o Sérgio Cabral. Agora, esses são as figuras menores da política segurando a pauta, que eles apressam quando tem de julgar uma lei Sérgio Moro como essa que estão inventando por aí.